Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e nesse vídeo eu vou fazer uma breve apresentação, uma introdução acerca deste filme chamado Interestelar, que talvez muitos de vocês já tenham assistido, outros não, mas é um filme de 2014 que é um épico da ficção científica mais recente. Eu farei uma breve abordagem, nós trataremos de alguns temas que estão presentes neste filme e discutiremos estes pontos de forma bem sucinta. A finalidade é apenas ajudar quem já assistiu o filme a compreender determinadas temáticas e despertar o gosto, o desejo em assistir o filme àqueles que ainda não o fizeram. Nós faremos uma breve discussão sobre este filme neste vídeo, mas antes eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, se é que já não o fez, para nos ajudar na divulgação deste espaço, que é um espaço por meio do qual nós discutimos, refletimos, tratamos de assuntos relacionados à filosofia, à ciência, à literatura, o cinema, as artes em geral, áreas com as quais nós temos uma afinidade intelectual, com as quais nós temos uma certa intimidade também devido devido à minha formação, né? Eu tive a felicidade de estudar, de conseguir me graduar nas áreas de filosofia, letras e física e, portanto, construir uma formação acadêmica bastante variada. Esses campos, portanto, são campos com os quais nós temos uma certa afinidade, nós temos um certo preparo acadêmico que nos deixa um tanto quanto à vontade para navegarmos sobre eles, né? Continuamos estudando sempre, e à medida em que mais aprendemos, à medida em que mais construímos conhecimento, mais nos damos conta da nossa ignorância, do tanto ainda que temos a aprender, e por conta disso continuamos estudando dentro de uma concepção bastante socrática, né? Portanto, nós temos afinidade com estas áreas e sempre aqui nos reunimos para abordar temas relacionados a estas áreas. Portanto, nos ajude divulgando esse espaço. Esse espaço, eu sempre digo, é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Ajude-nos compartilhando este canal com outras pessoas, a fim de que nós possamos cada vez mais levar as discussões aqui tratadas a um grupo cada vez maior. Bem, Interestelar, vocês que conhecem o filme, já assistiram, devem saber que é um filme que entrou em cartaz no ano de 2014, portanto, é um filme que já tem mais de uma década aliás, mais de uma década não, né? Quase uma década de lançamento, né? Este filme chegou às telas de cinema um ano depois do Gravity, né? Gravidade, que também é um filme de ficção científica, um filme bastante bonito, né? E um filme um pouco mais
um filme que tem um enredo um pouco mais contido, né, um pouco mais intimista, né, o Gravity, Gravidade, que é um filme dirigido pelo mexicano Alfonso Cuarón, né? Gravidade é de 2013 e o Interestelar é de 2014, portanto, um ano depois. Um ano depois do Gravidade. E o Interestelar é um filme dirigido pelo Christopher Nolan, né, que é um diretor com o qual eu simpatizo bastante, né? O Christopher Nolan, que gosta de tratar desses assuntos relacionados à física quântica, universos paralelos, né? Ele dirigiu mais recentemente o Tenet, que é um filme que também aborda essa questão de universos paralelos. Ele tá para sair, acho que ainda não saiu nas telas de cinema, o Oppenheimer, né? Que é um filme do Nolan que trata da vida, aborda a vida do grande físico Oppenheimer, que foi o líder do projeto Manhattan, projeto este empreendido pelo governo norte-americano e que culminaria nas duas bombas atômicas que seriam lançadas pelo governo americano sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, né? Este filme mais recente do Christopher Nolan trata da vida do Oppenheimer, que foi este físico, né? Que trabalhou na construção dessas ogivas nucleares que depois seriam lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, né? O Christopher Nolan também dirigiu Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ele tem muitos filmes bons, é um diretor que vale a pena a gente acompanhar, porque tem uma visão de mundo bastante interessante, né? Bastante, como eu poderia dizer, uma visão de mundo que suscita, estimula a reflexão, estimula a discussão. Bem, este filme, o Interestelar, é um épico, né? O filme dura quase 3 horas, se eu não estiver enganado. Ele é estrelado pelo ator Matthew McConaughey, que interpreta um engenheiro, Cooper, que é uma figura que destoa do mundo no qual ele está inserido. Vejam, é um engenheiro que chegou a trabalhar para a NASA, foi piloto e agora se vê forçado a desempenhar uma atividade com a qual ele não tem nenhuma simpatia, que é a atividade de fazendeiro. Portanto, é um indivíduo que ambiciona, né, que deseja transcender este nosso planeta, mas se vê extremamente preso a ele por condições as mais adversas. O cenário no qual o enredo se desdobra, no qual Cooper está inserido, é um cenário quase que distópico. Por quê? Porque é um cenário no qual o mundo padece, sofre devido
determinada praga que tem comprometido boa parte daquilo que é cultivado no mundo em termos de víveres, né? Uma praga que tem comprometido o cultivo do quiabo, o cultivo do trigo, o cultivo do milho. O mundo vive num contexto, e vejam, o filme é de 2014, mas aborda um tema extremamente atual, né? Porque o mundo vive uma crise alimentar, né? O cenário, que é um cenário quase que distópico, nos coloca diante de uma crise alimentar que compromete a sobrevivência da Terra. Portanto, o mundo nesse contexto está preocupado com a sua sobrevivência, com a humanidade está voltada para aquilo que lhe é essencial à sobrevivência, que é a alimentação, né? O mundo vive a iminência de uma crise alimentar, portanto, todo investimento científico, toda a preocupação política, neste momento está voltada para a produção alimentar, a produção de víveres. E o Cooper é uma personagem, é um contraponto neste cenário. Por quê? Porque ele tem o seu coração no céu, ele tem a sua alma no céu, é uma figura um pouco mais contemplativa, inserida num mundo marcado por personagens extremamente pragmáticas, né? Personagens, figuras, homens, mulheres, que estão preocupados com o que comer no dia seguinte, né? Portanto, ele destoa esse tema. E o embate entre essa visão de mundo mais contemplativa que ambiciona o céu e outra visão de mundo mais pragmática é uma consequência natural, né? Ele precisa ouvir dos adeptos dessa visão de mundo mais pragmática, que as missões espaciais norte-americanas lançaram o país numa bancarrota, né? A missão Apollo culminou num prejuízo financeiro muito grande para os Estados Unidos, né? As missões espaciais russas quebraram economicamente, financeiramente a antiga União Soviética. Portanto, para esta visão de mundo mais pragmática, que se ocupa apenas com o suprimento, com o alimento para a sobrevivência, explorar os céus, explorar outros planetas, viagens espaciais, é um verdadeiro desperdício, né? É um dinheiro jogado fora, né? E aqui já fica uma chave para você que assistiu o filme, quando revê-lo. Eu espero que você o assista novamente, e quem não assistiu ainda, que assista. Já fica aqui uma chave para entender a discussão que é desenvolvida no filme, que consiste justamente nessa concepção de mundo mais pragmática, uma concepção de mundo mais contemplativa, né? Uma concepção de mundo que pensa que o dinheiro, que os governos, que o Estado deve investir naquilo que produz consequências imediatas, como no cultivo de alimentos, e uma concepção de mundo que
pensa a ciência de forma mais imediata, né, que pensa a ciência numa perspectiva mais de longo prazo, cujos resultados não se mostram aqui agora. Portanto, são duas visões de mundo bastante distintas. Bem, essa nossa personagem, interpretada pelo ator Matthew McConaughey, acidentalmente se depara com uma base secreta da NASA próxima à sua fazenda, né? De forma bastante casual, ele se depara com uma base da NASA que está trabalhando, monitorando algumas viagens espaciais já realizadas e que está arquitetando uma próxima viagem. Vejam, esse encontro casual entre Cooper e essa equipe da NASA desperta nele, potencializa ainda mais nele este seu desejo de embrenhar espaço, universo adentro e explorá-lo como ele tanto deseja. Essa é sua grande paixão, o universo é a sua grande paixão. Inclusive a filosofia do Cooper é a seguinte, né? O homem nasceu na Terra, mas está destinado ao céu, né? É um homem cuja terra por si só não basta, né? Um homem que tem o universo na alma, e ao encontrar esta base que está monitorando algumas viagens espaciais já realizadas e arquitetando outras, essa paixão dele, a possibilidade dele novamente fazer parte de uma missão tão ambiciosa, desperta nele essa sua paixão, potencializa nele essa sua paixão. E por coincidência, quem está presidindo, né, gerindo, administrando essas viagens exploratórias no espaço é um antigo professor dele, o Dr. Brand, que é interpretado pelo grande Michael Caine, né? Dr. Brand, então, felicíssimo por ter reencontrado esse seu brilhante aluno, lhe faz a proposta, ex-aluno, lhe faz a proposta de pilotar a Endurance, que é a nave que será mandada, a próxima tripulação que será enviada para o espaço. E o cenário que se abre agora é o seguinte: a NASA já conseguiu registrar, documentar pelo menos 48, né? 48 48, não, a NASA já, para ser um pouco mais preciso no número, porque o filme aborda muitos números, há 48 anos atrás a NASA conseguiu identificar uma anomalia próxima de Saturno que nós ficaremos sabendo se tratar de um buraco de minhoca, né? Um buraco de minhoca foi encontrado há 48 anos próximo a Saturno. Outros buracos de minhoca, na verdade 12 outros buracos de minhoca foram encontrados
na sequência, e este buraco de minhoca serve como uma passagem para se chegar a uma outra galáxia e descobrir um outro planeta que possivelmente oferecia condições para a sobrevivência do homem. Esse buraco de minhoca especificamente serviria de passagem para uma outra galáxia e se apresentaria como uma hipótese de se descobrir, de chegar a um outro planeta que supostamente oferecia as condições necessárias para a sobrevivência, para a existência e a sobrevivência da humanidade, né? Lembrando que um buraco de minhoca, na verdade, é um atalho entre um ponto do universo e outro, né? O buraco de minhoca é uma passagem esférica. Esse buraco de minhoca trazido pelo filme tem um nome, né? O diretor Christopher Nolan não se descuidou disso, né? O nome do buraco é Gargantua, né? E eu gosto muito, eu tenho muito cuidado com os nomes que aparecem nos filmes, porque os nomes encerram ideias, né? Os nomes encerram conceitos que, na maioria das vezes, né, os nomes encerram conceitos que nos ajudam a compreender a temática, né, o discurso do filme, né, porque cinema é discurso. Eu sempre digo que muito antes do cinema ser entretenimento, cinema é uma visão de mundo, né, cinema é texto, cinema é discurso, cinema é ideia, né, e por mais que determinados filmes sejam pobres em ideias, mas as ideias estão ali, né? Basta a gente estar um pouco atento para identificá-las, né? E Gargantua é o nome que é dado no filme a esse buraco de minhoca, que é uma referência, repito, Gargantua é uma referência clássica, né? O termo nos reporta a uma obra de um escritor francês, século XVI, chamado François Rabelais, que criou duas personagens, né, Gargantua e Pantagruel, por meio da qual ele desenvolve todo um romance, né? Portanto, Gargantua é uma referência clássica e Gargantua já encerra a própria forma do buraco de minhoca, que é uma forma esférica, né? O buraco de minhoca é, na verdade, um círculo que é posto num plano tridimensional, né? E, portanto, nessas condições espaciais, num plano tridimensional, o círculo deixa de ser o círculo e passa a ser uma esfera. O Gargantua, portanto, é o atalho que serve de passagem entre uma galáxia e outra, né? E aqui parênteses, né? Um buraco de minhoca é apenas uma hipótese matemática, né? Nós não temos evidências científicas que comprovem a existência de buraco de minhoca, né? Nós temos evidências científicas que já comprovaram a existência de um buraco negro. Buraco negro e buraco de minhoca são fenômenos astronômicos, conceitos astronômicos, melhor dizendo, distintos, né? Nós sabemos da existência de buracos negros, mas não de um buraco de minhoca. Portanto, o buraco de minhoca é
até esse presente momento, uma hipótese, uma hipótese, um construto matemático, né? E esse buraco de minhoca foi identificado devido a uma anomalia gravitacional. Por quê? Porque esse buraco de minhoca, que, repito, serve de passagem a uma outra galáxia, introduziria o indivíduo num outro sistema galáctico, no qual o tempo e o espaço sofreriam certas deformações, né? Portanto, o filme explora muito esse conceito da relatividade geral, a relatividade einsteiniana, né? O tempo nesta outra galáxia não opera, não se desdobra como ele se desdobra na nossa, nesse planeta para o qual a Endurance para a qual a Endurance será enviada. O conceito de tempo é extremamente diferente do nosso, da nossa forma de compreender tempo, né? Porque o filme vai trabalhar com essa coisa, com essa questão da relatividade do tempo. Aliás, o tempo é praticamente a personagem central do filme, né? É o conceito fundamental do filme. Aliás, é um filme sobre física, né? Um filme que fala de buraco de minhoca, buraco negro, né? Que fala da gravitação, né? E inclusive o filme tem há uma fala muito interessante no filme que afirma que um físico não teme a morte, né? O físico teme o tempo, né? O tempo é o grande temor do físico e não a morte. Neste planeta para o qual a Endurance será enviada, o tempo se dá dentro de padrões diferentes do tempo aqui na Terra. Para a gente ter uma ideia, nesse planeta um dia dura 67 horas. Né? Vejam, o tempo lá, o dia lá um dia lá é muito mais longo do que um dia aqui na Terra. Portanto, o tempo abordado no filme é extremamente relativizado, e essa questão acerca da relatividade do tempo é uma questão de forte fundamentação científica, né? Nós sabemos, hoje já é sabido, que se pegarmos um relógio e colocarmos no primeiro andar de um prédio e no 15º, no 20º andar de um prédio, estando os dois relógios marcando o mesmo horário, entre eles haverá uma diferença. Né? Nós não percebemos isso porque essa diferença é muito ínfima, mas essa diferença é comprovada cientificamente, porque isso já foi testado com relógios de mais precisão. Portanto, quanto mais alto estivermos, né, maior será a diferença de tempo em relação ao nosso ponto aqui, em relação ao planeta Terra. Portanto, numa outra galáxia, o tempo será completamente diferente do tempo aqui na Terra, né? E isso é um efeito da gravidade, né? Quanto mais próximo
da gravidade, quanto maior for a força da gravidade, mais ela consegue desacelerar o tempo. E para este planeta onde nossas personagens irão, um dia dura 67 horas, né? Diferente do nosso dia. E eu falo dia, o espaço, aquele espaço claro, né? Aqui, nosso dia dura 12 horas, lá são 67 horas. Portanto, o conceito de tempo lá é um outro. O tempo lá obedece um outro ritmo. O filme, inclusive, vai trabalhar vai desconstruir essa questão da linearidade do tempo, né? E aí nós temos já uma questão bastante curiosa e que vai ser uma espécie de pathos dramático do filme. Vai ser uma espécie, vai sustentar boa parte do clímax do filme. Por quê? Porque o Cooper, a personagem central, tem uma filha, e é uma filha que reluta, ainda uma adolescente que está relutando com a viagem do pai. Ela não quer que o pai faça parte dessa empreitada ao espaço, né? Ela é muito apegada ao pai, não quer que o pai parta, né? E aqui nós temos uma questão bastante curiosa. Por quê? Porque se o seu pai partir e for para este outro planeta, dependendo do tempo que ele ficar lá, ao voltar, ao retornar à Terra, muita coisa já terá mudado, e inclusive a idade dos seus filhos, né? Ele corre um risco, dependendo de quantos anos, de quanto tempo ele for ficar. Não estamos falando nem de anos, né? Estamos falando de um espaço temporal mais reduzido ainda, né? A depender de quanto tempo ele ficar neste outro planeta, ao voltar, ele continuará praticamente com a mesma idade e incorrendo no risco de sua filha ser biologicamente muito mais velha que ele, né? Sua filha que é interpretada pela atriz Jessica Chastain. Chastain é uma atriz que já vi em alguns filmes, mas não a conheço bem, né? Jessica Chastain, que no filme é que a gente eu volto na questão dos nomes, né? Das palavras que aparecem, das palavras que dão nome a personagens e objetos no filme, que são extremamente sugestivas, né? A filha do Cooper se chama Murphy, né? Que é uma referência à Lady Murphy, né? E a Lady Murphy, grosso modo, que é explicada no filme. O filme aborda termos extremamente científicos, tem discursos científicos com uma carga científica muito consistente, né? O Christopher Nolan, para ser mais fidedigno aos conceitos científicos que ele explorou nesse filme, se valeu da consultoria de um físico, Kip Turner, que o ajudou, que o orientou, né, que fez todo um trabalho de consultoria científica para dar ao filme um certo realismo científico. E o filme trata de explicar alguns conceitos, às vezes com um linguajar um pouco mais carregado, né, às vezes com um linguajar mais simples, né? E o filme explica o conceito de Murphy, né? E que reza o seguinte: ora, se alguma coisa tiver que acontecer, essa coisa acontecerá, né? Então, se é provável que algo aconteça, é certo que este algo acontecerá, para o bem ou para o mal, né? Essa é a definição da Lady Murphy adotada pelo filme, e que dá nome à filha do Cooper, que é uma menina que tem curiosidade científica, né? Essa curiosidade científica dela se confunde
com interpretações mais fantasiosas acerca de fenômenos naturais, né? Ela, inclusive, identifica, é uma adolescente ainda, né? Que não tem clara divisão entre aquilo que é cientificamente explicável e aquilo que pertence a um outro terreno, não um terreno mais metafísico. Ela interpreta certos indícios fenomênicos como a presença de fantasmas, né? Que ela chama, ela identifica como sendo poltergeist, né? Aqui já é aqui já é uma referência ao clássico do terror lá da década de 80, né? O filme Poltergeist, né? Poltergeist é o nome que Murphy dá a esses fenômenos provocados pela gravitação, por anomalias gravitacionais. Depois isso ficará mais claro no decorrer do filme, e vocês perceberão que a ideia do tempo, da relatividade do tempo, estará presente, né, neste filme. Bem, a Endurance, portanto, é essa nova viagem a este planeta. Outras viagens já foram realizadas, né? Como eu havia dito, né? Outras missões foram realizadas, e essas outras missões foram batizadas de Lázaro, né? Aqui nós temos uma referência bíblica, né? Também bastante sugestiva, porque Lázaro é aquela personagem que, segundo o Evangelho de São João, foi ressuscitada por Cristo, né? E a NASA já havia enviado 12 missões Lázaro para a exploração desses novos espaços astronômicos, né? E aqui eu já faço um outro parênteses, né? Há algumas referências cristãs, algumas referências religiosas no filme, né? Você tem Lázaro, né? Que nós já vimos, né? 12 buracos de minhocas, né? 12 missões Lázaro, cada uma para um buraco de minhoca, né? Essas referências religiosas não são casuais, elas são muito sugestivas, também encerram determinados conceitos, porque aqui nós vemos o homem já assumindo o lugar de Deus, né? O homem já assumindo o lugar do Criador. E de que forma isso vai ser explorado no filme? No sentido de que esta ciência, já não está preocupada em salvar o mundo, mas abandoná-lo. Essa é a chave que justifica essas empresas interespaciais. Esta ciência desenvolvida no filme, essa ciência-chave desenvolvida no filme, já não tem mais a esperança de salvar esse planeta. Né? Quer dizer, o planeta está perdido, e isso é um processo irreversível, né? Talvez até porque o homem já não quer mais salvar este planeta, né? Quer dizer, um tema extremamente delicado, um tema atual. Eis aí essas crises ambientais, né? Essas crises climáticas que têm cada vez mais ameaçado a sobrevivência da humanidade,
que parece também não ter consciência do quanto que o seu comportamento tem impacto sobre o mundo e que tudo isso está levando o nosso planeta a um processo que é quase que irreversível, um processo de destruição que é quase que irreversível. O filme trabalha com esse cenário extremamente apocalíptico, de tal modo, isso é extremamente, aqui nós temos uma concepção extremamente pessimista de filme, de tal modo que os cientistas já não querem mais salvar esse planeta, eles estão procurando um outro planeta para povoá-lo, para habitá-lo, para criar ali uma outra humanidade. Tanto é que a Endurance tem dois planos estratégicos, né? O primeiro plano estratégico é o de conhecer as condições desse planeta descoberto numa outra galáxia. Esse é o plano A. Agora, o plano B é, se a tripulação da Endurance não conseguir retornar, que eles não sabem o que os aguarda para além do Gargantua, do buraco de minhoca. Se a tripulação não conseguir retornar, eles têm uma quantidade muito grande de óvulos e espermatozoides para fecundar uma nova humanidade neste novo planeta, nesta nova galáxia, percebam? Então, nós temos aqui o homem, o cientista, assumindo o lugar de Deus e se vendo diante da incumbência de criar uma outra humanidade num outro planeta, numa outra galáxia, né? Ou veja, o cientista aqui é quase que uma espécie de super-homem nietzschiano, né? Porque ele vai assumir o papel, o lugar de Deus e povoar um planeta inóspito, um planeta que é belo, mas também hostil, também agressivo, né? Esse é o plano B. Se a Endurance não voltar, se a tripulação não retornar, ela terá a condição de povoar este planeta. Agora, o desfecho, já não vou antecipar para vocês, o desfecho do filme, para não bancar o spoiler aqui, mas existem dois planos, né? Olha, compõe a tripulação também a filha do Dr. Brand, né? A doutora Brand, interpretada pela atriz Anne Hathaway, que é uma figura que eu particularmente me identifiquei, não seria a expressão mais apropriada, me chamou a atenção, porque é uma figura pascaliana, né? É uma figura, é uma cientista, mas é uma cientista muito mais conduzida pela intuição do que pela razão, né? Ela é muito mais paixão e ela é apaixonada por um outro cientista, o Dr. Wolf, que foi enviado a uma missão, né, há 12 anos, com o qual ela já não tem mais contato. E vejam, outra expressão aqui religiosa, né? O número 12 aparece muito nesse filme, né? A gente tem 12 missões Lázaro, como eu já havia dito, 12 missões Lázaro, 12 buracos de minhoca, há 12 anos que a doutora não tinha contato com essa sua paixão, né? E 12 é um número bíblico, né? Só lembrarmos das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos, né? Portanto, os elementos religiosos aparecem aqui, mas de forma acessória, eles são reinterpretados
a partir de uma visão mais antropocêntrica, né? Mais, digo eu, né? Mais nietzschiana, né? O homem assumindo o lugar de Deus, né? A doutora Brand é uma cientista muito mais intuitiva, que apresenta uma visão de mundo mais centrada na paixão e no coração. Por isso que ela é, ao meu ver, uma personagem pascaliana, né? Só lembrarmos do grande filósofo Blaise Pascal, para o qual, né, existe uma racionalidade na irracionalidade, né? Existe uma razão na paixão, né? O coração possui paixões que a própria razão desconhece. Existe uma razão nas paixões, e a doutora Brand encarna essa racionalidade mais intuitiva, que entra em choque com essa racionalidade mais objetiva, cartesiana, que é a racionalidade dos engenheiros, né? O filme, portanto, aqui eu apresentei um mosaico do filme, né, uma forma bastante panorâmica. O filme, em relação ao enredo, gira em torno disso, né? Existem falas maravilhosas no filme, né, que me chamaram a atenção, né? Como não poderia ser diferente, o filme explora toda uma poesia visual, né? Porque no espaço, o filme se passa, boa parte do filme se passa no espaço, e não poderia ser diferente, né? A beleza do universo é apresentada aos olhos do telespectador, né? O filme explora toda essa poética visual, né? Essa poesia imagética, né? O espaço que muda a forma do indivíduo, do homem se vê, porque no espaço os indivíduos já não se veem mais enquanto indivíduos, mas enquanto espécie, né? Isso aqui é extremamente rico para a nossa discussão, né? Quando uma tripulação de cientistas é enviada para o espaço, esses cientistas deixam de ser indivíduos e passam e se tornam espécies, porque eles estão representando a espécie humana, né? E essa mudança na sua forma de ver as coisas decorre justamente do espaço no qual eles ingressam, né? Inclusive é uma fala muito bonita, se não me falha a memória, dita pela doutora Brand, na qual ela diz: no espaço a gente não encontra, no espaço o homem pode encontrar a morte, mas não o mal. Essa fala é extremamente bela, né? No espaço o homem pode encontrar a morte, mas não o mal. Por quê? Porque o mal habita neste mundo, o mal habita nesta humanidade terrena, né? No espaço só há lugar para o maravilhoso, para o admirável, para o sublime, né? As personagens, a tripulação é enviada a este lugar sem saber ao certo se irá retornar ou não, e esse embarque é embalado por versos de um poeta que eu não conheço, né? Dylan Thomas, se eu não estiver enganado, o nome desse poeta que eu conheci pesquisando algumas coisas sobre o filme. Eu particularmente estudo literatura há muito tempo, né? E por aí vocês têm uma ideia do quanto que, por mais que a gente estude, mais temos a aprender, né? Eu praticamente não conhecia esse poeta, o Dylan Thomas, cujos versos embalam a
a decolagem da Endurance em direção a este planeta a ser explorado, né? E os versos dizem mais ou menos, os versos, não vou declamar aqui todo o poema, mas os versos dizem mais ou menos isso, né? Não adentres a boa noite apenas com ternura, fúria, fúria, contra a luz que não mais fulgura, né? Olha, é com este espírito que esses tripulantes espaciais partem para explorar uma nova galáxia e um novo mundo, né? Eles precisam ser movidos por uma fúria, porque esta viagem implica em rupturas muito fortes, né? Rupturas muito significativas, porque a depender do tempo que você for permanecer lá nesta outra galáxia, quando você voltar, tudo aquilo que você um dia amou já terá desaparecido, né? Já terá sumido, já terá partido, né? Portanto, para encarar esta boa noite, né? Esta escuridão espacial, é preciso ter fúria, é preciso ter entusiasmo, é preciso ter paixão. É com estes versos que a Endurance parte, né? Nós teríamos muitas outras coisas para dizer acerca desse filme, apenas uma breve referência, isso não está dito no filme, né? Mas aí são intuições minhas, né? O filme, vocês irão perceber que o filme, principalmente na última cena, brinca, entre aspas, né? Com um labirinto, com uma biblioteca labiríntica, que é uma referência à Biblioteca de Babel, do escritor argentino Jorge Luis Borges, né? O filme brinca com essa questão labiríntica no interior de uma biblioteca. Por quê? Porque o filme trabalha, repito, com essa questão da temporalidade, que é extremamente relativizada, que é vista numa perspectiva não linear, né, numa perspectiva não, diríamos, não euclidiana, né? Portanto, o filme lida com isso, e o filme trabalha mexe com as nossas paixões, com temas extremamente caros à nossa existência, porque nos coloca praticamente diante da imortalidade, um tema que nos fascina, que nos encanta, que nos atrai desde as nossas mais remotas origens, né? Ora, que sonho seria vivermos 100 anos como se tivéssemos vivido apenas um dia, né? O filme lida com essa questão da relatividade do tempo e nos abre esta possibilidade de mundo, e nos abre a possibilidade de um universo, de uma outra galáxia, na qual nós alcançaríamos uma grande longevidade, porém já numa perspectiva que não é mais essa nossa perspectiva, né? Encará-la, aderir a esse projeto de mundo, né? Mergulhar de cabeça nisso, não é? Requer de nós fúria, porque seremos, como diz o verso, né? Seremos introduzidos diante de uma luz que já não mais fulgura, né? Bem, o filme é de 2014, né? E Elon Musk está aí explorando essas viagens a Marte,
explorando esses projetos interestelares e mexendo com essas possibilidades de existência que podem se tornar reais, mas certamente para uma elite apenas, porque tudo isso implica em grandes somas astronômicas, investimentos bilionários, soma astronômica de dinheiro, né, que à medida em que nos coloca diante da possibilidade da longevidade, também aumenta ainda mais as distâncias entre ricos e pobres, né? São os paradoxos da ciência, que à medida em que coloca o homem diante de outras perspectivas, também não deixam esses paradoxos, essas descobertas científicas que provocam esses paradoxos, não deixam também de nos colocar diante de discussões éticas que nós não podemos deixar de enfrentar, né? Ora, fica posto aqui este banquete científico para nossa discussão, para o nosso deleite, para nossa reflexão. Portanto, eu recomendo, quem não assistiu, assista Interestelar, é um belo de um filme. Quem já assistiu, assista de novo, tente resgatar esses temas e trazer outros tantos que aí estão no filme, que não deu para a gente desenvolver, tratar aqui, né? Mas que estão lá, né? Portanto, fica aí a minha sugestão, ficam aí as minhas considerações. Eu espero que eu tenha despertado o interesse em quem não assistiu o filme para que o assista, e você que já viu, eu espero ter acrescentado alguma coisa acerca da tua interpretação, da tua leitura sobre esse filme. Lembrando que cinema, antes de ser visto, deve ser, acima de tudo, lido, porque cinema é discurso, repito, cinema é texto, cinema é visão de mundo que precisa ser refletido, que precisa ser discutido, que precisa ser tratado também, não como mero entretenimento, mas como ideia, como visão de mundo, tá bom? Um forte abraço a vocês. Nos ajude aí se inscrever no canal. Se gostou dessas reflexões, deixa o teu joinha e até uma próxima, muito em breve. Um forte abraço.